Nesta aula será abordada a arte conceitual, segundo a qual a ideia ou conceito de arte é mais importante do que a aparência da obra. Será proposto a reflexão de obras ligadas à vanguarda artística, surgida na Europa e nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970. Relembrando, o termo vanguarda vem da palavra francesa avant-garde e significa literalmente estar na linha de frente de combate. Nas artes, esse termo é usado para denominar os movimentos estéticos e artísticos que lideram mudanças culturais. O que é arte conceitual? A palavra conceitual vem do termo conceito, que é a compreensão mental ou verbal que se tem de palavras, noções e ideias. A arte conceitual, criada pelos artistas desde o início do século XX, mostra maneiras de pensar a vida, as pessoas, a natureza e tudo o que há por aqui, uma vez que a criação artística é infinita. Desse modo, a arte conceitual pode ser também compreendida como a arte da mente, das ideias, sem a obrigatoriedade de ter apenas uma interpretação, pois são muitas as maneiras de pensar e criar. Nelson Leiner é um artista conceitual. Ele cria com os materiais mais inusitados do cotidiano, monta instalações e apropria-se de imagens de outros artistas, fazendo nelas interferências com colagens e adesivos, como podemos ver neste exemplo, quadro a quadro sem Mona Lisas, uma obra de 2012. A obra de Leonardo. O artista Leonardo da Vinci, nascido em 1452, na cidade de Vinci, República de Florença, na atual Itália, dizia que podemos pintar uma tela com um conhecimento máximo de técnicas. Porém, de nada adiantará se essa imagem não provocar algum pensamento em quem a aprecia. O que será que esse artista do Renascimento diria sobre a interferência que o artista paulistano Nelson Leiner fez à sua obra Mona Lisa? Nunca saberemos a resposta, mas Leonardo, que sempre foi um artista à frente do seu tempo, provavelmente estaria criando arte conceitual se estivesse vivo. Lembramos que o Renascimento foi um movimento artístico que ocorreu do século XIV ao XVI. É considerado um período de grandes descobertas em muitas áreas do conhecimento. A arte ganhou inovações técnicas, mas buscava a grandeza das produções artísticas da antiguidade clássica, principalmente a arte da Grécia e de Roma. Muitas pessoas consideram fazer arte algo inalcançável, muito difícil. Muito provavelmente porque tem como referência esses artistas como Leonardo da Vinci, né? Os artistas clássicos. Mas afinal, o que a gente acha o que é arte? Vamos fazer essa reflexão assistindo esse pequeno vídeo e depois vamos experimentar uma atividade artística.
muita obra moderna é um belo horror. Porque, de modo geral, há uma concepção de arte e uma imagem da arte, uma imagem do artista muito fixada pela tradição romântica, que identifica obra com obra-prima. Obra-prima é o que está no museu. E vai mais além. Obra-prima é aquela que é caracterizada por uma categoria muito específica, que se chama beleza. E na ideia de beleza estão incluídas outras categorias, onde a beleza, a harmonia, a perfeição, a acabamento, a unicidade. Quando a gente adentra esse campo moderno e contemporâneo da arte, que é um grande campo, né? É um grande campo de jogo, na verdade, do jogo que vocês quiserem, tá certo? É um grande campo de jogo. Nessa hora que vocês adentram esse grande campo da arte, vocês vão perceber que esse campo, ele abriga experimentações as mais variadas, as mais diversas. Para nós isso aí hoje é absolutamente simples, é para pintura. Nem criança acha isso estranho. Mas olha, a arte é histórica, histórica e social. O gosto não é eterno, o gosto é histórico. Para a época, para os padrões acadêmicos da época, que pintura era a pintura do Victor Meirelles, o homem picando fumo, ou aquelas pinturas sobre a independência do Brasil, as pinturas de paisagem, aquelas coisas magnificamente bem pintadas, que, aliás, vocês podem ver na Pinacoteca do Estado. A Pinacoteca tem uma coleção belíssima de arte acadêmica brasileira do século XIX, onde tudo era pintado com perfeição absoluta, né? A paisagem, as cenas históricas ou mitológicas, ou os retratos. Nada contra aquilo, nada contra a pintura da tradição. Apenas que, em um certo momento, se estendeu o campo da arte, da pintura, da escultura e das artes em geral, para outras dimensões até então não exploradas. É só isto. Nada contra a pintura da tradição. Ao contrário, ela é belíssima. Certo? Exatamente, ela é belíssima. Essa nem bela é. É outra coisa que nós temos que ver aqui. A gente está acostumado, né? Na pintura da tradição, que uma feira seria pintada em perspectiva, os frutos, as árvores apareceriam meio retratisticamente, né? E de repente vocês têm tudo no plano. É uma pintura puramente plana, né? Isso coloca um problema para as pessoas que não entram no domínio das transformações do século XX. Como é que a pintura, que é uma arte da profundidade, de criar climas, grandes climas, de repente não tem clima nenhum, uma pintura descritiva. Quer dizer, tudo em proporções e distribuições, um tanto quanto absurdas em termos da nossa percepção natural, né? Ou seja, esse quadro está exigindo de nós o quê? Um outro modo de ver. Ele não está representando alguma coisa. Ele já chama a atenção que nós devemos ser produtivos no olhar. Quer dizer, nós temos que olhar para esses quadros e já perguntar muito, mas o que é isso? Como é que isso está feito? Como é que é possível que esse cara querer fazer isso, sabe? No fundo, esses quadros, apesar de quadros para nós hoje totalmente tradicionais, eles já colocam um pouco a questão. Que estranho, mas então isto é pintura? Então isto também é arte? Então pintura também é isto? Então isso também é arte? Essa dúvida, essa pergunta é a grande pergunta moderna e que balança na cabeça da gente até hoje. Afinal, o que é arte? Ela pode ser muitas coisas, né? Aqui um quadro abstrato. Maria Leontina. Chama-se simplesmente pintura. O máximo que isso nos remete é um lençol pendurado, digamos, no varal, uma toalha, alguma coisa. Mas isso não importa. Isso não importa. O que importa aqui é um quadro que trabalha com relações de formas e cores. Não há nada que dizer disso, estão percebendo?
Até agora, até os exemplos anteriores, podia-se dizer alguma coisa, né? Podia-se construir uma fábula, uma história. Aqui nada se diz. Aqui é uma relação interna, de cor e forma. Não há mais nada o que dizer. A pintura é objeto. É uma pintura objeto já. Essa é a pintura abstrata. Isso aí não é um quadro. Isso aí é o seguinte, é uma serigrafia, quer dizer, uma espécie de gravura, né? Pode ser feita em pano ou feita em papel, né? Colada sobre madeira, é um chassi de madeira, com vidro na frente. Esse vidro é feito com apliques, como nos bufês antigos, lembra? Os bufês antigos é o vidro trabalhado, certo? E também peças de metal tem aí dentro. É um objeto. Mais ou menos em meados de 60, a ideia de objeto teve a força de codificar todo o conjunto de transformações que vinham ocorrendo no domínio das artes desde o começo do século e de abrir perspectivas para aquilo que ocorreria depois. Uma coisa é eu falar, o objeto da arte é suponhamos, tradicionalmente a beleza. Veja bem, o objeto da arte é a produção da beleza. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que uma obra de arte é objeto. Muda completamente a significação. O que está querendo aqui dizer é que, nas transformações que vão se operando nas artes no século XX, há um certo momento que coincide mais ou menos com a década de 60, em que as obras de arte abandonam essa designação de obra e passam a ser chamadas indistintamente objeto. Por quê? Por que uma palavra tão comum passa a ser tão significativa? Porque a palavra obra é que não consegue mais dar conta das transformações ocorridas nas artes. É isso, é uma caixa de baratas. De verdade mesmo. É uma caixa de acrílico com espelho e baratas mortas pregadas. Você pode fazer objetos de arte com as coisas mais nobres, com as coisas mais doces e mais simpáticas, e também com as coisas mais nojentas e mais repugnantes. Esse é o mais famoso objeto da arte brasileira. Chama-se Porco Empalhado. Nelson Lerner, 67. Muita obra moderna é um belo horror. O máximo que a gente podia dizer, entendeu como é que é? Ou seja, a categoria do feio passa a ser tão importante quanto a categoria do belo. Entende? Não há, ou seja, essas duas categorias não têm mais valor absoluto. Cada vez mais a arte desse período vai fazer com que o artista seja não tanto o mago criador, mas vai ser o inteligente propositor de situações. Um propositor, ele vai propor situações que vão chamar a interferência dos ex-espectadores, agora participantes ou participadores, e ambos juntos é que vão configurar o que se chama obra. Uma experienciação da arte em sua diversidade pode levar a uma mutação na sensibilidade que faz com que a gente surpreenda significados surpreendentes, onde normalmente só se vê repetição. Toda arte, no fundo, é simbólica. Toda arte, no fundo, da mais antiga à mais moderna, ela gera simbolismos de vida. Entendeu? E esses simbolismos que nós desenvolvemos através da arte nos permitem ir ao cotidiano, viver as nossas próprias experiências de maneiras diversificadas. A arte ensina a ver, ensina a sentir. Eu diria que o que de mais notável ocorreu nessas transformações é a mudança, em primeiro lugar, do próprio conceito de arte, em segundo lugar,
da figura do artista e com isso da imagem de criação artística. E terceiro, do modo de a arte se apresentar socialmente, culturalmente. A arte é essa experiência da delicadeza, das nuances. A percepção das nuances na arte, o sentimento das nuances na arte é uma espécie de treinamento não consciente para a percepção de outras coisas na vida. Stephanie. Na atividade de hoje, a proposta é você se aproximar da experiência artística tanto do Leonardo da Vinci quanto de Nelson Leiner. Então, para isso, você vai desenhar a Mona Lisa e depois vai fazer intervenções com colagens de adesivos, de recortes de revistas, de desenhos que você cria e recorta e cola, ok? E aí a sua interferência é livre. E tem uma segunda opção de você fazer isso digitalmente, né? Se você tiver acesso a algum aplicativo, então você pega uma figura da Mona Lisa e faça as suas colagens com stickers, emojis, ok? Vamos ver como vai ficar? Aguardo a sua Mona Lisa. Em uma das obras da série 100 Monas, criada por Nelson Leiner, realizada sobre seda, com a imagem de Mona Lisa impressa em silkscreen, ornada com bolas de futebol, entre outros badulaques dependurados, o artista plástico revisita um tema conhecido. Em 2004, na série Era uma Vez, o artista realizou instalações com seus badulaques apresentados em estantes e ali estava ela dependurada. A banalização de obras, consideradas ícones da história da arte, é reincidente em todo o século XX. O primeiro a promover uma intervenção sobre a imagem de Mona Lisa foi o polêmico artista francês Marcel Duchamp, em 1919. Questionando o conceito tradicional de arte, Duchamp escandalizou o mundo, ousando colocar um bigode e um cavanhaque naquela que é considerada uma das mais importantes obras do pintor renascentista italiano Leonardo da Vinci. Antes, em 1917, apresentando o mictório chamado A Fonte, assinado com o pseudônimo R. Mutt, criou o primeiro ready-made, revolucionando o conceito de arte. Para Duchamp, arte é ideia, ou seja, havia ficado no passado a tradicional concepção de obra-prima, fruto da capacidade genial do artista. Arte, agora, poderia ser qualquer coisa, mesmo algo que a indústria havia produzido. O tema foi recorrente e consumido nos últimos 100 anos. Todos quiseram ter o privilégio de experimentar o seu minuto de glória realizando a sua Mona Lisa. Imagens lúdicas para todos os gostos, realizadas com técnicas tradicionais e com a mais avançada tecnologia em programas digitais como Photoshop ou Illustrator. Nesse sentido, Leiner banaliza o já banalizado. Mais do que romper os padrões tradicionais da arte, agora e artesanalmente, realiza a metáfora da metáfora. Reflexão sobre o consumo aliado à tecnologia e à falta de perspectiva da indústria cultural, talvez. Enquanto a humanidade se questiona sobre os novos paradigmas da arte, a Senhora Lisa, também conhecida como a Gioconda, permanece protegida pelos vidros anti-ataques no interior do Museu do Louvre, em Paris,
serena, impassível. Com um sorriso contido, ela parece nos perguntar: o que irão fazer agora? Seu olhar enigmático simplesmente pousa sobre nós, Belo.